vítimas são vítimas, né? Beleza. Na primeira parte aqui, ó, por muitos anos os engenheiros de proteção contra incêndio trabalharam com a seguinte hipótese: as pessoas abandonariam a edificação imediatamente quando um alarme de incêndio tocasse, né? Então, o que era a ideia deles? Dessa forma, a velocidade com que os ocupantes fariam a evasão dependeria, né, principalmente de suas habilidades físicas, a locomoção a sair mais próxima. E se a pessoa não consegue fazer essa locomoção rápida, ela não consegue se locomover rápido, como que a gente faz aí? Por isso que a gente estava falando, a importância do brigadista pegar, né, e socorrer essas vítimas, ter a cautela de saber direcionar as pessoas, né, com mobilidade reduzida, né, saber identificar tanto a saída de emergência aqui dentro da indústria. Então, aí que está a necessidade, assim, da gente conhecer a planta da empresa, da edificação, como a palma da mão da gente, certo? Ali, então, a ideia dos engenheiros, assim, que eles tinham em mente, os engenheiros de proteção contra incêndio, era que as pessoas, assim que soasse um alarme, né, elas abandonariam a edificação imediatamente, né? Então, mas não é bem assim que acontece, né? Porque às vezes dá um alarme, principalmente a gente vai fazer aqui na empresa as simulações, a gente não vai avisar ninguém, apenas os brigadistas aí vão estar sabendo, né? Para a gente ver se alguém se alerta e sabe o que é se é uma sirene de emergência ou não, né? Às vezes a pessoa escuta aquele barulho ali, está acostumado com o ritmo de trabalho, que não faz ideia que é um alarme de incêndio. E a pessoa fica bem tranquila. Ou às vezes a pessoa entra em pânico também. A pessoa entra em pânico e não sabe o que fazer. Aí que entra toda a situação da cautela, da gente saber conversar com essas pessoas. E também aqui, ó, desse modo, também muitas vezes os projetos de sistemas de emergência e planos de abandono, eles eram feitos levando em conta apenas os aspectos técnicos, né? E não era considerado as características do comportamento humano. Então é bem importante. Analisavam apenas a parte técnica e esquecia que o ser humano, às vezes, por mais que você deixe 100% alarme para tocar numa precisão, ou a pessoa vai demorar a raciocinar que aquilo ali é um alarme de incêndio, que ela precisa sair dele imediatamente, né? Ou às vezes a pessoa vai raciocinar e vai entrar em pânico, e quando ela entra em pânico ela não consegue se locomover, ela trava, ela paralisa, né? Alguns problemas, né, que a pessoa pode ter. Então esse tipo clássico de planejamento pode levar a resultados distanciados da realidade, né? Então aqui a gente precisa de rapidez na resposta, mas ele entra essa questão a demora, né? Às vezes a vítima, as pessoas, não precisa ser as vítimas, essas pessoas vão demorar em ter essa resposta, né? E reconhecer. E por isso que a gente orienta muito a questão de treinamento. Treinar, né? O objetivo é a gente alcançar a perfeição, né? E a gente só vai melhorar a partir dos treinamentos. Quanto mais a gente treinar, mais a gente vai se aprofundando no tema. A segunda hipótese é luta ou fuga, né? Atualmente é bastante difundido o conceito de que os seres humanos, quando expostos a situações de medo ou estresse extremo, né, como encontrados durante as emergências, eles irão de modo imediato apresentar um clássico comportamento de lutar ou fugir. Isto é, irão enfrentar a situação diretamente ou tomar uma ação evasiva. Ali embaixo diz assim: sistemas para escape, evacuação e resgate são projetados com a premissa de que as pessoas serão proativas em face de perigo. Então a ideia é que quando se projeta um sistema de incêndio, é que as pessoas elas vão correr e fazer o que tem que ser feito, a coisa certa. Mas será que é bem assim que acontece? Aí diz assim, ó, mas por outro lado, né, outros estudos mostram que a primeira reação instintiva da sequência é a paralisia, também chamada de hipervigilância, conforme Bracha, né? Essa resposta inicial de paralisia é a tendência de ação de parar, olhar e ouvir. Às vezes a vítima, primeiro de tudo, ou a pessoa que está dentro da indústria, ela vai parar, analisar primeiro, né? Ou pode acontecer aquele efeito manada, né? Que a pessoa enxergou um correndo em direção da porta ou para o banheiro, ela vai de atrás. Ela vai atrás, não quer saber se a pessoa está correndo para fora ou não, ela vai correr atrás, né? Como aconteceu naquela Boate Kiss, né?
lá no Rio Grande do Sul. E o pânico, na terceira parte que nós temos o pânico. Existe uma ideia generalizada entre o público e alguns gestores de emergência de que a população sujeita a uma situação de emergência ou desastre irá necessariamente estar em pânico, né? É fato isso. Porventura, até quando acontece um acidente, né, a pessoa entra em pânico, a vítima. E num desastre ou numa situação de incêndio, emergência na indústria, certamente teremos pessoas que entrarão em pânico. Então a gente precisa saber controlar isso daí. Quando que pode existir o pânico? Então existe um cidadão chamado Quarantelli. Ele foi um sociólogo americano, pioneiro na sociologia do desastre. Então ele estudava muito, né, sobre a parte dos desastres naturais, industriais, né? Aí ele concluiu assim o seguinte, que as pessoas devem ter a sensação de que estão aprisionadas, que elas vão ter essa sensação, que elas também devem ter uma grande sensação de impotência e também um profundo isolamento. Foi o que ele concluiu com os estudos dele, né? E ali assim, com a presença desses três elementos, o surgimento do pânico é uma possibilidade que deve ser levada em conta, né? Claro, se a pessoa tiver uma sensação de paralisamento ali, né? Se ela paralisar, se a pessoa se sentir que ela não consegue correr, de tão nervosa que ela ficou com a situação, como é que ela vai conseguir se escapar dali? Como é que não vai existir o pânico, né? E essa situação precisa ser levada em conta. Precisa ser levado em conta isso daí. Porque a gente planeja muito a parte técnica, né? Mas e a parte humana? Como que funciona a parte humana? Por isso que nós precisamos treinar, pessoal. Sabe? Conhecer essas situações, né? Porque pode acontecer bastante, principalmente aqui dentro da indústria. E na outra hipótese aqui, vítimas são vítimas, diz o seguinte: as vítimas são totalmente dependentes de ajuda externa. É uma crença compartilhada entre alguns gestores de emergência, é a de que as vítimas irão depender totalmente da ajuda externa especializada, a chamada síndrome do desastre. Conforme a Organização Mundial da Saúde, existe um mito de que durante um desastre a população envolvida estará demasiadamente chocada e impotente para responsabilizar-se por sua própria sobrevivência, certo? Embora isso não se verifique. Então, embora a gente não consiga enxergar isso, a gente tem que levar em consideração que durante um desastre, durante uma situação de emergência, né, a vítima vai entrar em estado de choque e não vai conseguir se locomover. Aí que ela vai precisar da nossa ajuda. Aí que é necessário a ajuda do brigadista, é necessário o brigadista fazer a coisa certa, conhecer a edificação da planta, saber o que fazer conforme foi passado nos treinamentos. Isso é muito importante, pessoal. Aí assim, sistemas de controles de incidentes. O conceito, né, do sistema, ele foi desenvolvido há mais de 30 anos, após um incêndio florestal que devastou a Califórnia. Durante 13 dias, no ano de 1970, 16 vidas foram perdidas. Mais de 700 edificações de todas as naturezas foram destruídas e mais de 500 mil de acres de vegetação foram queimados. O custo total estimado com as perdas durante os incêndios foram de 18 milhões de dólares por dia. E embora todas as agências e instituições que responderam aos incêndios tenham dado o melhor de si mesmas, a falta de comunicação integradas e a coordenação entre elas levaram à perda da efetividade das ações desenvolvidas. Então, se verifique, a falta de comunicação integrada entre elas levaram à perda de efetividade das ações desenvolvidas. Então, perderam qualidades, perderam força devido à falta de comunicação. Por isso que no incêndio, num possível incêndio dentro da indústria, ou qualquer área, qualquer edificação, a comunicação tem que ser necessária, tem que ser transparente e tem que ser bem objetivo. A gente não pode enfeitar muito na questão da comunicação, mas ela tem que ser clara, ela tem que ser uma comunicação calma, não precisa ser uma comunicação agitada,
uma comunicação calma para que o objetivo seja atingido, né, para que a gente consiga fazer o combate daquele sinistro da melhor forma possível, né, sem ter o dito estresse, né, e de forma a ser eficiente. Não adianta nós treinar e não ser eficiente, né? Nós temos que treinar, receber essa capacitação e colocar em prática da melhor forma possível, para que nunca aconteça. E a melhor forma possível para que evitar essas coisas, esses desastres, principalmente imprevistos com relação a incêndios, são a parte de não só o treinamento, né, mas o dia a dia dentro da indústria aqui, você conhecendo o local que você trabalha, né, trazendo o levantamento de riscos de cada setor, e a gente fazendo assim, até no secador aqui um exemplo, né, a gente começou com um processo de limpeza, melhorando a limpeza, a gente conseguiu ir reduzindo isso daí, né, e a gente só consegue atingir esse objetivo, né, trabalhando junto, todo mundo capacitado, treinado, mas que no momento que aconteça o sinistro, a pessoa saiba o que fazer, né, de forma calma. Apesar de ter que agir rápido, a pessoa precisa ter calma. Senão, você vai pegar o primeiro equipamento que você enxergar na tua frente e vai tentar atacar o fogo com aquele equipamento. E às vezes não vai ser eficiente, como já aconteceu. A pessoa pegar um pó químico e aplicar na madeira e não vai apagar, né? Então, você gasta um extintor, usou o extintor errado no combate errado, né? Não foi eficiente. Nós precisamos ser eficientes com relação a isso, beleza? A correta utilização do sistema de controle de incidente vai permitir com que sejam atingidos os 3 objetivos principais, né, durante o atendimento desse incidente: a segurança dos respondedores do incidente, bem como de todas as pessoas envolvidas e atingidas, o cumprimento dos objetivos táticos definidos para o desenvolvimento das ações relacionadas ao incidente e o uso eficiente dos recursos disponibilizados. Então, é importante nós sabermos que nós temos que atingir 3 objetivos, né, no controle de incidente: saber usar o equipamento, né, ali diz o uso eficiente dos recursos disponíveis. Então, você usar com inteligência os equipamentos que você tem, né, de forma que você consiga atingir teu objetivo, o nosso objetivo, que é eliminar o foco, né. Também a segurança das pessoas, não só de todos os que estão em volta, mas principalmente dos que estão combatendo, né, dos brigadistas que estão combatendo. A segurança de todos é muito importante. E o cumprimento do objetivo tático definido. Então, assim, objetivo primário: pegar, instalar, jogar a mangueira, fazer o travamento das mangueiras, cada brigadista no seu devido campo, né, posicionado, e depois de tudo isso, saber utilizar esse recurso, né, saber utilizar esses recursos. Nós temos aqui na empresa, pessoal, tanto os hidrantes como os extintores, e nós temos que usar de forma eficiente, sabe? Então, por isso que a gente tem que todo tempo manter eles em perfeito estado de conservação. Então vai ser um dos objetivos também da brigada, né, de forma que ajudar a manter os equipamentos de incêndio em perfeito estado de conservação e de uso. Se eu precisar manipular eles têm que estar funcionando, né? Embora aconteça às vezes de alguns aqui não estarem, mas é muito importante nós sabermos disso, beleza? E daí aqui nós entramos no conceito também aqui, pessoal, da emergência química. Também pode ocorrer aqui o manuseio de produto químico ou derramamento do produto químico, né, na indústria. Situações adversas que envolvem os produtos químicos que podem de alguma forma representar um perigo à saúde e à segurança da população, ao meio ambiente, ao patrimônio público ou privado, requerendo recursos apropriados e intervenção imediata, né, na parte de emergência química. As ocorrências envolvendo os produtos perigosos, em especial abordando os inflamáveis, são cercadas de circunstâncias diversas que interferem diretamente no procedimento operacional. Exigem procedimentos e ações emergenciais
A solução é restabelecimento da normalidade do cenário. Isso é muito importante. A gente vai buscar sempre aqui dentro da empresa, né? Se acontecer um sinistro, alguma coisa, lógico, a gente vai lutar para que não ocorra. Mas se acontecer, nós temos que lutar para que aquela situação seja sanada e o restabelecimento da normalidade aqui do cenário ou do setor, da situação, seja restabelecido quanto antes, beleza? Portanto, não existe uma fórmula comum a ser